Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos. E hoje, galera, é aquele episódio que assim, você vai ficar com vontade de fazer uma carne, comprar uma picanha, investir na casa. Hoje o negócio é diferenciado, porque eu tô aqui hoje com um grande amigo, um companheiro, já daria para gravar um podcast aqui antes, já faz 2 horas que nós estamos batendo um papo, com o Guilherme, cofundador da Dinox Churrasqueiras. É isso, Guilhermão? É isso mesmo. Acertei? Satisfação, é isso aí. Cofundador, orgulhosamente cofundador da Dinox. Bom demais. Nós já estamos combinando na próxima de trazer Fazer um churrasco. aqui a Plug and Play. A Plug and Play facinho de ligar aqui, tá tudo já na Tá tudo no estrutura, jeito. fácil. É só trazer a carne E bora, Diegão, bora fazer e a churrasco. churra você traz. Não, Fechou? já era. Só não tá aqui hoje, na verdade, porque assim, como eu falei aqui no bastidor, se é o Rick Bolzani, o nosso sócio, o mestre e embaixador, o homem tá aqui, tá assando a carne, tá batendo papo com você, sobra tempo até de entrevistar alguém mais. Mas eu não tenho essa habilidade. Eu até falo bem, acho razoavelmente, mas eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Não dá pra fazer as duas, não. Então, no próximo a gente já traz os dois. Já vem vocês dois. Vem ó. eu e o Rick. Fechou. Combinado. Obrigado, viu, Guilherme, por ter vindo, cara, pelo tempo aí, pela atenção. E, pô, contar, né, cara, a história da Dinox, a tua história, né? Por trás da Dinox aí tem, né, a história pessoal, entender como tudo funcionou, como foi essa trajetória até aqui. Que, pô, hoje a Dinox, né, cara, tá em todo lugar, churrascão come solto. É isso aí. Então, entender como isso aconteceu, como foi a tua vida. E geralmente a gente começa aqui, Guilhermão, falando um pouco de você. Tá. De onde você vem, o que você faz hoje, como que é as funções todas aí na empresa, e aí a gente vai desenrolando o assunto. Beleza, vamos bater Fechou? esse papo. Então, primeiramente, obrigado, né? Agradecer aí por poder participar do podcast, falar um pouquinho da história, da minha história, da história da Dinox. Né, cara, achei muito legal, falei pra você, Decisões Decidem Destino Podcast, DDD, né, meu? Bem legal e, assim, um nome profundo e que faz muito sentido, viu, cara? Decisões Decidem Destino. Mas, assim, o Guilherme, né, eu sou o Guilherme Silva de Souza, tenho 38 anos, né, sou casado, pai de 2 filhos, nascido e criado em Indaiatuba e, cara, sou engenheiro de produção por formação, né, trabalhei boa parte não, a maior parte da minha vida mesmo em indústria, né? Fiz carreira dentro de indústria, fui um generalista, passei de produção, qualidade, engenharia de desenvolvimento de produtos, supply chain e cheguei em vendas, área comercial, que era o meu sonho, né? Acho que tive uma formação ali sólida na parte técnica, mas eu sempre gostei muito da parte comercial, sempre gostei de falar, era uma criança faladora, falava muito, falo até hoje, e assim, consegui chegar dentro da indústria na área comercial, né? Legal. E aí foi né, encurtando aí a história longa, quando foi em 2015, eu tenho um primo, né, que é meu sócio, é o fundador da Dinox, é o Diógenes, né, Diógenes Cardoso, que estava começando ali o projeto da Dinox, naquele clichê do empreendedorismo no fundo de casa, né? Tava ali no fundo da casa dele, fazendo os primeiros protótipos, evoluindo o produto, desenvolvendo o produto. E aí eu atuava na época numa empresa alemã. Certo. Tava com uma oportunidade de trabalho na Alemanha, estava morando na Alemanha em 2015. Caraca. E o Diógenes tinha saído do emprego dele, estava com o segundo filho dele nascendo, o João Guilherme, e falou, cara, eu vou empreender, eu não quero mais trabalhar. O Dió também vem de uma carreira técnica, né? Sempre trabalhou com projetos, é o melhor projetista que eu conheci na vida, é aquele cara que além do talento de desenvolver um produto que funcione, ele consegue ter um apelo de design que é só dele. Nossa, são lindas, né? Cara, as churrasqueiras. Meu Deus. E é assim, é o traço do Diógenes. Então, se você for pensar, ele é um designer do ponto de vista ali de beleza, estético, mas ele também é o projetista que vai fazer o produto funcionar. E une esses dois pontos aí. Exatamente. A funcionalidade com a estética. Quase como se fosse um arquiteto-engenheiro, né? Normalmente você vai ter o arquiteto para fazer o design da sua casa e o engenheiro que depois vai fazer tudo aquilo funcional. O cara é 2 em 1. E aí, cara, o Diógenes estava começando e eu estava para me decidir, porque eu tinha ido na frente da família, a base final seria Portugal, né, nessa oportunidade que eu tinha. E aí eu estava lá para fazer a base, começar e depois me mudar com a família em definitivo.
E, cara, quando o Diógenes começou, eu falei pra minha esposa, pra Denise, eu falei, caramba, meu, o Dió tá com um projeto muito legal, churrasqueira, será que ele tá precisando de investidor? Será que ele quer sócio? Como é que tá? E, cara, e aí ele em agosto de 2015, ele começa a Dinox, ele abre o CNPJ oficialmente 18 de dezembro de 2015, inclusive esse ano a gente faz 10 anos de Dinox. Já, tá pertinho. E aí o Dió, cara, ele tava ali nesse momento e eu falo pra minha esposa, eu falo, meu, não acho que a gente vai fazer vida fora do país, não acho que é isso que eu quero pra nós. O que você acha? Ela falou, olha, eu já estava indo um pouquinho contrariada por conta da minha família, etc. Mas se você tá com esse feeling lá, me diz. Aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil. Eu falei, o que você acha que a gente faz? Ela falou, meu, eu acho que é aí que vamos lá junto com o Dió. O Dió tá começando e ele estava procurando um sócio. Ele é casado com a minha prima, na verdade, né? Meu primo de consideração, na verdade, meu irmão de consideração, irmão de alma. Mas de família ele é casado com a minha prima. Certo. E aí eu falei, Dió, então vamos junto. E aí ele tinha acabado de alugar um galpão, tava começando sozinho, cara. Ele e Deus, ali trabalhando, desenvolvendo, e foi quando eu entro para ajudar a desenvolver o negócio, porque ele já tinha um produto muito bom, mas a experiência dele era nisso, né, no desenvolvimento de produto, na criação. E eu, um generalista, que até aquele ponto ali estava com 28, 29 anos, estava até me questionando essa questão do generalismo, falava, cara, será que isso vai ser bom para minha carreira? Será que o fato de eu não ser um especialista, isso me pega? E, cara, quando eu chego com ele para montar um negócio, eu falo, pô, meu, tá aqui. Esse era o propósito. Agora eu sei cada área, como é que nós vamos começar a base para estruturar. E a Dinox, ela começa assim, né? O Diógenes fundador, outra curiosidade, chama-se Dinox, não é só porque o produto é de inox, mas pela junção do nome Diógenes e inox. Senão, se eu tivesse fundado, talvez seria a Guinox. Tem o nosso outro sócio Márcio, seria Márcio Inox, a gente fica zoando isso. Mas não, é Dinox. Então, quem fundou é o Diógenes. O nome do Diógenes mas Inox. Legal. E aí começa, cara. Pô, e aí começa essa história de 10 anos que eu tenho muito orgulho, cara. Mas esse foi o início. Que legal. E até um parênteses aqui, antes da gente continuar desenrolando. Você estava na Alemanha, acho que isso é bacana também pontuar para a galera. Olha o DDD. Porque na reta final tem uma pergunta aí que então, acho que essa resposta vai entrar legal. Poxa, as coisas estavam tudo ok para você, né, Guilherme? Tava lá, tava trabalhando, tava indo tudo ok, família projetando para ir. Exato. Aí vocês repensaram, conversaram, tinha um relacionamento de muita confiança com o Diógenes. Poxa, vamos voltar e fazer a vida, né? Recomeçar. É isso aí. Então, acho que é importante pontuar isso, porque, poxa, você estava tudo bem lá, estava estabelecido, você decidiu vir para cá e começar do zero, um novo negócio com um sócio e tudo mais. Então, não são decisões fáceis, né, de serem tomadas, porque realmente elas decidem aí o caminho, né? Para mim fez muito sentido isso é muito esse forte, nome, né? É porque assim, como você falou, em termos de carreira, né, para quem é carreirista, para quem trabalhou a vida inteira numa indústria, eu estava atingindo um objetivo bastante significativo, porque eu não tinha nem 30 anos e eu já tinha um cargo de gerência numa Alemanha. Então, assim, e tem um detalhe mais legal ainda, que parecia que aquilo ali era o alinhamento dos astros para que eu realmente fosse. Por quê? Eu sou casado, como eu falei, tenho um filho e uma filha. O Léo, na verdade, é meu enteado, porque ele a minha esposa teve o Léo com 15 anos de idade. Então, o Léo hoje já é um cara de 23, é meu segurança, eu brinco, né? Mas é meu filho, a gente se dá super bem. E quando eu recebi a proposta há 10 anos atrás, para ir para lá, o Léo tava com 13. Então eu falei, cara, não vai rolar. Eu acho que eu perdi o timing, porque eu não vou sacrificar a vida dele por um sucesso profissional meu. Por quê? Ele vai estudar como lá? O cara no meio do colegial. O que eu vou fazer? Ele não falava inglês ainda. Alemão muito menos. Eu falei, cara, eu não vou estar bem profissionalmente vendo ele, talvez tendo que aprender um idioma para depois poder... Isso vai tomar tempo da vida. Então não vou. Eu declinei. Só que, curiosamente, o destino final era Portugal. Então, Portugal, a grade do ensino é igual à nossa, o ano colegial é tudo igual. E como o objetivo era, né, só para explicar um pouquinho, essa empresa alemã, ela fabrica escapamento para veículo, né? Então, para todas as marcas.
E aí, cara, ela estava perdendo negócios na Europa, na Península Ibérica. Por quê? Ela tinha um preço competitivo fabricando numa planta na República Tcheca, para mandar para as montadoras que estavam baseadas na Espanha e em Portugal, mas ela perdia todos os bids porque a logística ficava muito cara para você transportar isso de caminhão da República Tcheca até a Península Ibérica. Então ela ia desenvolver uma planta lá, uma nova fábrica. A gente comprou, eu negociei com as prefeituras de Portugal, da Espanha, ali na região de Vigo, Viseu, e a gente acabou fechando com a prefeitura de Tondela e a gente construiu uma planta lá, cara, de 9 milhões de euros. E o meu objetivo era fazer toda a parte do desenvolvimento das construtoras lá. Legal, então era esse, e depois... Baita projeto. Pô, pra caramba. E aí, quando a planta tivesse instalada, eu ia me tornar o gerente de supply chain da planta em Portugal. E aí, o fato da gente estar investindo como indústria ali, gerando emprego, etc., cara, as prefeituras, as cidades, elas estão de porta aberta para receber a gente. Pô, não, seu filho vai estudar na melhor escola, ele já tem a vaga garantida. Então eu olhei e falei, cara, é o alinhamento dos astros. Cenário favorável. É a oportunidade de eu ir trabalhar na Europa. E quando eu fui para lá, cara... Pô, a Alemanha, né, inclusive nós estamos com a unidade nossa na Europa hoje em Frankfurt, a Dinox tem hoje um escritório de negócio em Frankfurt, a gente tem um sócio alemão, já vou chegar nele aí também, já chego no David, mas que inclusive está lá operando a Dinox Europe, que está na Alemanha, e eu adorei a Alemanha e tal, mas eu já sabia que era Portugal. Quando eu fui para Portugal eu não conhecia, cara, o brasileiro a gente tem infelizmente um síndrome de vira-lata. E quando eu cheguei em Portugal, eu me deparei em Portugal com a 48ª economia do mundo. O Brasil é a 7ª, 8ª, cara. Então, tirando a violência, que infelizmente o nosso país é um país violento, o resto, meu amigo, é difícil ganhar do brasileiro. É difícil, cara. É difícil ganhar do Brasil. É bom demais. Entendeu? O Brasil é rico. Ó o PIB da cidade de São Paulo. Bate um monte de país. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que minha esposa vai fazer? Como ela vai fazer? Ela nova, tem carreira, tem isso. E o Diógenes aqui no Brasilzão, meu, enfrentando tudo. Então foi aí uma decisão que decide destino. Eu falei, cara, não é isso. Algo, não sei me dizer, cara, um sexto sentido, que eu falei, cara, não é isso. Eu estou decidindo, antes mesmo até de tomar a decisão de ir para a Dinox, foi a primeira decisão de não ficar lá. Eu falei, cara, não é isso, eu não vou trazer minha família. Aí eu declino o projeto com a empresa, falo, eu vou conduzir até o fim, nós vamos subir essa fábrica, eu vou entregar o projeto, mas eu não fico como gerente de supply chain. E aí eu volto pro Brasil e falo pra Denise, e agora? Ou eu me recoloco ou eu vou com o Dió. Lógico que o coração já tava na Dinox. Mas ela, aí, é aquela história, você é casado, né, meu? É uma vida só. Sim. Ela falou, não, eu acho que tem que ir. Olha, cara, e aí legal, foi um recomeço. Ela vocês estavam juntos. Sim, a gente era casado, e aí foi assim, sacrificar carreira, dinheiro, uma condição financeira que já estava estável, por um recomeço do zero, cara. Aquele clichêzão do empreendedorismo mesmo, cara. E um projeto começando, tudo ainda embrionário. Você imaginava, Guilhermão, lá naquele início, chegar até esse ponto que vocês estão hoje, cara? Tipo, óbvio que vocês projetavam um determinado sucesso, mas não do desse tamanho jeito. que é hoje? Assim? Cara, não. Eu tinha algo dentro de mim, o Jó também. Éramos só nós dois, né? Aí nessa etapa era eu e ele um sonho, né? E eu lembro que no primeiro mês a gente vendeu 5 churrasqueiras, 5 unidades. Então você imagina, você tem um mês, você tem um galpão pequeno de 250 metros quadrados dentro da cidade, ainda na época era dentro da cidade. E, cara, você tinha que ocupar a cabeça. Claro que um negócio começando, você pode, eu posso ajeitar isso. Mas, cara, você tá ajeitando aquilo por um sentimento que tá dentro de você. Porque no final das contas, por que você está criando um logo? Por que você está criando um papel timbrado? Por que você está criando uma planilha de fluxo de caixa? Por que você está criando uma ordem de produção para fabricar churrasqueira? Um pedido de venda? Cara, aquilo ali está começando. Ninguém sabe o que é aquilo ali. Só que, curiosamente, eu tinha para mim que aquilo ia dar certo. Cara, eu não fraquejei por um momento. O Diógenes também não. A gente sabia, cara, isso aqui vai dar certo. Que nós vamos fazer dar certo. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. E, cara, eu tinha isso para mim, que ia dar certo. Que aquilo ali era plano A, tranquilo. Mas eu não imaginava que ia tomar a dimensão que tomou, que a gente ia chegar na forma que chegou, virar a marca de desejo. Claro, a gente tem um marketing, a gente vai falar disso, a gente tinha o plano de fazer isso, mas você falar, igual você falou, nesse momento, eu imaginava? Não imaginava. Não imaginava, cara. Eu assim, sabia que ia dar certo de uma forma ou de outra, que a gente ia ter algum sucesso, mas não esse sucesso que a gente tem hoje. Não imaginava. Você estava falando que eu estava pensando,
do Dio começou, né, e tudo mais, foi... Por que ele começou com... Por que ele teve essa ideia da churrasqueira? Legal. Foi uma dor Outra pergunta que ele legal. tinha e falou, pô, por que ele foi por esse caminho? O John não comia carne, começa por aí. Olha, ó a Caraca. revelação que eu tô fazendo aqui no podcast. Mas, cara, contar essa parte agora vista do ponto de vista do John. O John é um cara muito simples. É um cara de aura branca. Você vai conhecer ele. Ele é um cara que onde chega cativa, porque é um cara de riso fácil, é um cara super tranquilo, do bem, inteligente e aquele cara super fácil de você conviver. E o John trabalhou quase que a vida inteira dele dentro de indústria. Começou com o Senai, igual a gente, cara, assim, né? Quem ia pra indústria era muito aquele negócio, você formava, na verdade não, você saía da 8ª série, ia pro primeiro colegial, entrava no Senai, passava na prova do Senai, fazia 2 anos de Senai, mecânica ou elétrica, dali você ia para um ensino técnico e dali você ia entrar dentro da indústria, né? Que é muito forte aqui na nossa região, né? Principalmente lá no interior. Salto, Itu, Indatuba, Campinas, Sorocaba, são cidades muito bem industrializadas. E aí, cara, o Diógenes, ele foi para essa parte industrial e depois ele se descobriu em projeto. E aí ele virou esse projetista que eu te falei. Mas ele fazia projetos de caldeiraria, né? O que é o segmento de caldeiraria? É uma metalúrgica que desenvolve uma solução para a indústria. Então, por exemplo, a Unilever ela quer um silo para envasar algum produto dela, ou a Todd está querendo um silo para... Você vai desenvolver esse tipo de projeto. E ele se especializou em inox, em aço inox. Legal. Então, ele sempre trabalhou. Mas, como o fato ele trabalhava com essas empresas gigantes, cara, é sábado, é domingo, é feriado, é Natal. Então, foi uma vida e uma carreira que cansou o John. E ele falava, eu quero um dia criar um produto, eu quero sair dessa sazonalidade doida da indústria de caldeiraria e criar um produto. O produto tem uma demanda mais previsível, é algo que eu produzo, eu não preciso customizar, eu faço, eu vendo. Então, ele queria criar um produto. E aí, ele pensou, cara, no Brasil, se eu mexer com churrasco ou cerveja, eu tenho chance de dar certo. Essa foi a cabeça do cara. Olha só. E aí ele falou assim, eu vou começar a olhar pro churrasco para ver se eu identifico problema no churrasco. Se é que tem problema no churrasco. Deixa eu olhar pro churrasco, deixa eu ver se tem um problema no churrasco. Difícil a tarefa. E aí, cara, ele percebeu que a fumaça podia ser um incômodo. Ele falou, cara, em certos ambientes a fumaça é um problema. E o que eu posso criar para fazer uma churrasqueira sem fumaça? Foi esse o ponto de partida do cara. E o cara criou a churrasqueira sem fumaça. E aí ele pensou, ele olhou aquelas fontes, a gente começou muito forte ainda no gás, churrasqueiras a gás. A gente veio a lançar o primeiro modelo elétrico agora em 2023, mas a gente começou no gás. E aí ele foi atrás dos queimadores infravermelho, né? Porque a nossa churrasqueira todas trabalham com queimador infravermelho. Queimador infravermelho, curiosidade para quem está nos assistindo, é um queimador que ele é de cerâmica, na verdade ele é uma carcaça metálica, com um tijolo cerâmico refratário na frente, onde a chama dele fica atrás desse tijolo cerâmico, ela não sai, então não é igual ao seu cooktop na sua cozinha, que você acende a chama, tá ali. Ela fica atrás dessa cerâmica, ela aquece essa cerâmica, ela fica incandescente, e aí ela vai radiar as ondas infravermelho que indiretamente vai grelhar o seu assado. Então ela faz o papel da brasa, do carvão em brasa. Porque na churrasqueira carvão, o correto não é você acender o carvão, tá pegando aquele fogo enorme com fumaça, você já pôr a carne. Aquela fumaça é tóxica. O correto é você esperar meia hora, 40 minutos, o carvão ele queima e ele fica aquela brasa viva. É ali que você assa o churrasco. Essa é a maneira certa de usar o carvão. E o queimador infravermelho limita isso. E o queimador infravermelho foi criado por Henry Ford, foi o Ford lá da indústria automotiva, o Ford, para estufa de secagem de pintura. Porque na época a tecnologia era elétrica, era uma fortuna, o cara pintava o carro, ele ia secar o carro, ficava aquilo horas ali dentro e era uma fortuna. O Ford falou, cara, preciso desenvolver um negócio que seja forte e muito mais econômico. Ele desenvolveu esse queimador infravermelho a gás para secar. Que virou hoje, se você olhar, por exemplo, um outro equipamento que usa essas máquinas que faz frango, que assa frango, etc. É aquele tipo de queimador. Mais simples, porém com o mesmo princípio. Então o Dio com aquilo, ele joga esses queimadores para debaixo da grelha
ele livra ele, então, ou seja, não tem contato da gordura, do líquido do alimento pingando sobre o queimador. E embaixo ele usa aquele princípio da churrasqueirinha elétrica de colocar uma bandeja com água para que a gordura pingue ali dentro. E ele minimizou a fumaça com esse modelo a gás, cara. Patenteamos Isso o foi o primeirão. produto e tudo. Ela foi a nasce primeirona. daí. E Nasceu aí a aí. gente fez as variações, né, as derivações de tamanho para atender mais, menos pessoas, espaço. E começamos a ganhar o mercado, cara. Então começou aí e na a gás. Começamos na gás. Na Na gás. gás, era só gás. Legal. Só legal, gás. Legal. E até então, essa venda que vocês faziam, como que era, Guilhermão? Sempre foi direto para o consumidor? Como que você... Porque, pelo que eu entendi, você que começou Ótima um pouco mais essa pergunta também. parte do comercial, é isso? Cara, quando eu entro na Dinox em 7 de outubro de 16. O Diógenes tinha começado ela ali em agosto de 15. Em agosto de 15, e no meio de 16, em meado de 16, eu decido sair e vou para a Dinox. Quando eu chego na Dinox em outubro de 16, o Diógenes, ele tinha um produto cadastrado no Mercado Livre. Então, assim, a ideia de vender online começou enraizada no Dió. E eu evoluí essa ideia. Então, assim, o Spark ali, a faísca inicial foi do Dió. Pô, lá em 16, Lá cara. em 16. Isso vai vir um ponto importante depois, seguido aí dos influenciadores e etc., que foi a estratégia que a gente tem até hoje. Aí eu pego aquilo e falo, legal, John, então agora eu vou ficar responsável por toda a área administrativa comercial e você assume efetivamente o industrial e projetos. Vamos começar. E aí eu evoluí aquilo. Eu olhei e falei, cara, Mercado Livre, legal, a gente consegue vender. Era uma outra plataforma, era um outro Mercado 10 anos Livre. atrás Não era esse objetivo, assim, essa mega experiência que a gente tem hoje, especialmente de entrega, né? Que os caras hoje são quase mais uma empresa logística do que de venda. Exato. Não era assim lá atrás, então você podia vender um produto que levava 15 dias para você fabricar, 20 dias. Hoje você é punido por isso. Hoje a plataforma não é interessante um produto assim. O Mercado Livre que é um produto que você deixa lá já com ele armazenado para o Diego comprar e entregar no mesmo dia, igual a Amazon e por aí vai. E eu falei, cara, muito bom isso aqui, mas a gente precisa ter a nossa plataforma. Nós vamos vender online, achei super legal, isso aqui eu não conhecia. Eu era vendedor, mas vendedor B2B, era outra vida, outra realidade. Falei, eu vou me aprofundar nisso aqui. E aí eu convido o Ricardo, da agência Gênesis, que está com a gente até hoje, é nosso sócio lá na Alemanha, inclusive, para a gente começar a trabalhar. Eu já conheci o Ricardo, lá de Indaiatuba, é conterrâneo. Eu falei, Rica, vamos montar o site da Dinox, vamos começar a criar a estratégia, o marketing da Dinox. No primeiro mês, cara, eu entrei na Dinox, a gente vendeu 5 churrasqueiras no Mercado Livre, sobrou 5 mil no caixa. Eu cheguei e falei, Rica, vamos montar um site. Quanto é? Ele falou assim, é 8 mil. Eu falei, eu tenho 5. Ele falou, eu faço por 5. E aí, minha esposa, você tá maluco, sobrou 5 mil no caixa, você tem que... A gente não recebia salário, não recebia nada. Tem que agradecer, inclusive, as esposas, a Denise, minha esposa, a Priscila, esposa do Dió, minha prima, porque foram elas que seguraram o primeiro ano ali da casa, cara. Seguraram a bronca. Seguraram toda a parte financeira ali. Acabou as reservas e as esposas ali trabalhando e sustentando. Olha. E aí, cara, eu falei pra ela, vou fazer um site, porque isso aqui vai dar certo. E a Denise, você tá maluco, cara, esse dinheiro tem que ficar no caixa, pra você fazer alguma coisa aqui, uma reserva. Eu falei, não, cara, nós vamos criar e vai dar certo. E aí, só uma curiosidade, ela me perguntava, todo dia, porque daí nós criamos o site, beleza, fez o site. Só que não é só criar um site. Depois que você cria um site, o site é igual abrir uma loja na rua. Você foi lá, você abriu, você tem uma vitrine. Se você não der um jeito de trazer a pessoa na sua loja, não serve de nada, né? Então você tem que ter ações para trazer esse pessoal para dentro da sua loja. E aí, cara, eu lembro que eu usava na época o chat do site, de uma empresa que chama Zendesk. E o Zendesk, ele tinha uma opção de você colocar um alarmezinho, uma notificação, cada vez que alguém entrava. Então, eu lembro que eu coloquei o barulhinho do ICQ. Os mais velhos vão lembrar que era o ICQ. Aquele Então, quando entrava alguém, eu ia olhar. E minha esposa, ela ficava assim, viu, o site não vai vender? O site não vai vender? Cara, e pasme, nós levamos 1 ano e meio para ter a primeira venda automática do site. Hoje, durante a Black, só nesse momento que eu vim aqui, então hoje é dia 25, nós estamos em novembro, né, alguém pode assistir isso aí depois, mas no dia 25, só o site já vendeu 1 milhão esse mês. Só o site, fora todos os vendedores. Mas lá atrás,
Cara, Só demorou o site, um ano, isso. só o site. Eu não tô falando da Aham. performance da Dinox. Tô falando exatamente, porque era a pergunta que minha esposa fazia. Ela falou, e aí, quando é que esse site, sabe, com sarcasmo, quando é que esse site vai vender? Quando é que esse site vai vender? Cara, e demorou um ano e meio, cara, assim. E foi muito legal, lógico, nesse meio tempo a gente já tava crescendo e tal. Sim. Mas a curiosidade só do site. E aí eu trouxe isso, junto com o Rica, a gente desenvolveu o site, porque eu enxergava que qualquer outra plataforma era um aluguel. Você estaria ali vendendo, usufruindo daquela plataforma em um aluguel. Você Perfeito. estaria pagando uma comissão, você estaria pagando alguma coisa. Taxa e tudo mais. E no nosso site, não. Nosso site era nossa casa, terreno próprio. E o exemplo que você felizmente deu, né? foi uma estratégia muito acertada, porque hoje o nosso site combinado com os vendedores, né, pelo WhatsApp, ele representa aí 75% a 78% das vendas. E é o canal mais lucrativo, né? Caraca, mais de 70% Mais. da venda de inox hoje, mais de 70% é via o site. Via nossos sites próprios. E nesse período que você comentou, né, até a primeira venda do site, o que você identificou que levou esse tempo? Como que foi essa maturação aí no Cara, site? Eu brinco assim, né? Eu, o Diol, o Márcio, eu vou chegar no ponto também do Márcio, trazer os outros sócios aqui para o pessoal entender a estrutura. Mas o que eu acho legal e o que eu faço uma analogia é que assim, parecia que a gente tinha uma apostila de como empreender. Não sei, na verdade acho que era a nossa experiência sendo trazida, pitada de sorte, visão, né? Entender a dinâmica de mercado, um relacionamento e a gente fazia. Mas eu brinco que parece que a gente tinha uma apostila. Por quê? Lembre, né? Eu falei que no primeiro mês a gente vendeu 5 churrasqueiras. A nossa primeira meta era vender 30. Eu falava, cara, a gente precisa vender uma por dia. Uma por dia, são 30, porque é uma por dia. Cara, não foi 3, 4 meses, a gente já tava vendendo uma por dia. Porra, legal. Então, assim, o site já estava lá, a gente já começou a trabalhar o Instagram, a gente já tinha noção e visão de que as redes sociais seriam interessantes. Naquela época, o Instagram ainda não era focado em vídeo. Não era vídeo, não tinha vídeo. O Instagram ainda era uma plataforma de foto, lembra? Nem stories tinha, Não, né? imagina. Não O tinha, stories foi depois do vídeo depois, ainda. né? Então, assim, a plataforma do Instagram, por isso todo mundo vê uma maquininha fotográfica, aquela Polaroidzinha. Era aquela Polaroid. Então, assim, o Instagram, ele era uma rede social para você postar suas fotos, mas a gente já tinha uma visão que ali, você montar aquilo numa vitrine online, a gente já estava entendendo de YouTube, e a gente já estava começando a ir atrás dos influenciadores, como eu brinco, quando eles não chamavam influenciador. Era o Diego, era o Rick Bolzani, o Netão, postando algo. Eu tô aqui na minha rede social postando algo. Então, a gente entendeu da importância. Por quê? Lembra que eu falei, você precisa trazer, você abriu sua loja, beleza, nós tínhamos nosso site, mas como eu atraio pessoas? E aí a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha, começou a trazer as pessoas chegavam no site, e aí elas nos chamavam. Na época era o Zendesk, o WhatsApp ainda nem era conectado no site, hoje ele já é, naquela época ainda não era. Acredito eu que ele ainda não era nem do Facebook, do Meta, não lembro quando foi que o Meta comprou o WhatsApp. Também, Mas eu trazia o cara do Zendesk pro WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp você tinha um registro da pessoa, você tinha um número, você tinha um histórico, né? Nesses chats, hoje não, mas naquela época no chat, se a pessoa saísse do chat, você perdia o contato, se ela não tivesse fornecido. Então, cara, a gente foi trabalhando essa venda, foi trabalhando o produto, quebrando um paradigma, porque a gente ainda não falou aqui de paradigma. Churrasqueira a gás. Cara, até hoje enfrenta. Na época do meme raiz Nutella, a gente era Nutelíssimo, né? Na boca do povo, Nutella total. Mas assim, e a gente precisava quebrar esse paradigma. Então a gente foi trabalhando isso, cara. Mas a gente termina o primeiro ano, eu não vou lembrar. Cara, 2017 eu não lembro agora em unidades, a gente devia estar vendendo umas 40, 50 por mês, mas uma empresa que já estava faturando 200 mil mês. Pô, legal. Então assim, a gente caminhou bem. E eu brinco que a passos largos com essa apostilinha ali. Eu falo, cara, agora o próximo passo a gente vai fazer isso. O Diógenes tinha uma ideia. Lançava o produto, padronizamos o produto. Logo no comecinho a gente ainda fazia sob medida. A gente começou a entender, falou, não, para a gente ter mais dinâmica precisa ser... Processo. Exato, ele precisa ser padrão. E aí foi, cara. E no meio do caminho, com 4 meses, aí em abril de 17, 6 meses, aliás, eu falei pro Dió, a gente tá precisando de capital para expandir e capital financeiro e intelectual. Não só mais agora. Está ficando complexo. Não dá para ser uma empresa de 2 caras pensantes e 3 ali na produção. Nós precisamos de mais, nós precisamos dividir. E aí tem o nosso outro irmão, que é um grande sócio também, que pode ser chamado de cofundador, que é o Márcio, que chega em abril de 17. Então eu entro em outubro de 16, 6 meses depois eu chamo o Márcio.
E o Márcio foi o engenheiro que supervisionou meu estágio em uma das multinacionais que eu trabalhei. Já era um amigo de 10 anos, então já tínhamos ali uma história, uma relação. De confiança Um outro total. irmão. E o David, que tinha trabalhado, o David Schmidt, que é o nosso sócio alemão, que tinha trabalhado comigo e com o Márcio nessa multinacional alemã no Brasil. O David veio morar no Brasil em 2010. Em 2010 o David veio para o Brasil, 2009, perdão. E aí o David era o trainee. Então era o Márcio, o engenheiro, o supervisor, eu, o estagiário, e o David, o trainee. E a gente virou um amigo, tudo. Olha só, quem diria, né, Cara, o negócio lá de trás, anos quer depois... Quer ver algo mais legal? Da perspectiva do David agora, falando um pouquinho do Diot, só entrar no David. O David, nascido em Frankfurt, alemão, legítimo. Ele se formou também engenheiro na faculdade de Frankfurt, tecnologia de Frankfurt, e ele precisava fazer um estágio internacional. Lá a exigência é que o estágio fosse internacional. Pela facilidade. Você está na Europa, cara, pô, você olhou para um lado, Bélgica, olhou para outro lado, França, olhou para outro lado, Suíça, Áustria. Você tá... Então, assim, o cara fala estágio internacional, na verdade o cara vai... Para nós aqui não mudou nem de estado, dependendo da distância. Perfeito. E o David, ele tinha a oportunidade de ir para Buenos Aires ou Indaiatuba. Pô, escolha dada, hein? Buenos Aires e Indaiatuba. Porque assim, imagina um alemão lá em Frankfurt. O cara fala, beleza, não conheço a América do Sul, vou conhecer. O que levou o cara a escolher Indaiatuba, né, cara? Caraca. Pô, vou para Buenos Aires, sei lá, vou ver Argentina, vou ver... Porque se fosse ainda, vamos falar São Paulo, se fosse Rio de Janeiro, se for, cara, não, Indaiatuba, cidade do interior e tal. Cara, o calor. Ele fala que é o calor. Ele falou, não, Buenos Aires ele estudou, ele falou, cara, ele tem uma influência europeia muito explícita, eu vou ver muito do que eu já conheço. Não, cara, eu quero ir pra Indaiatuba, meu. Eu vou pra Indaiatuba. Cara, virou o nosso melhor amigo, virou um irmão, viveu aqui com a gente 6 meses e foi embora. E nós nunca perdemos a amizade. Em 2016, só voltando um pouquinho na minha história, quando eu vou pra Alemanha, cara, nós estávamos juntos todo dia. Então, assim, repete o ciclo lá de 2009, 2010, repete em 2016. 7 anos depois. E quando eu largo a Alemanha e Portugal, ele fala, cara, se você está largando isso aqui para investir, eu quero ir lá investir, porque deve ser algo bom. Se você está largando essa carreira, eu vou. E, cara, em abril de 17, entra o Márcio e o David no mesmo dia. O David pegou um avião, veio para ver a empresa pequenininha, mas já estava começando. Então, o nosso capital financeiro e de conhecimento, né, de know-how, foi o Márcio e o David, cara. Então, assim, os fundadores da Dinox, vamos falar assim, somos nós 4, né? Que legal. E estamos juntos até hoje e 82% da empresa ainda é nossa. Uma história muito legal, hein? É isso. Como que os caminhos cruzam, né, cara? Que coisa. Que coisa. E as DDDs acontecendo aí, meu. E os destinos cruzando. É isso. Grema, é legal. Eu tava aqui com 2 coisas para te perguntar. Uma, como vocês se complementam com o direcionamento de cada um. E caraca, eu tava agora há pouco pensando numa aqui, falei, pô, não pode deixar de perguntar isso pro Guilhermão. Você lembra que eu falo bastante. Não, pode mas pode bom, me parar. Já ela vem aqui, mas é sobre esse complemento que vocês têm, né? Tá. Porque o Dio é mais, pô, na questão do projeto, você comercial é entre o Márcio... Cara, o Márcio e o David. E o David, que aí hoje, ok, ele opera fora, mas... Exato. Cara, assim, todos nós viemos de uma base de ensino acadêmica técnica, então os 4 são engenheiros, os 4. Eu, Márcio, Joy, os 4 de produção, inclusive, né? O Márcio é um cara profissional bem técnico, trabalhou também boa parte dele na engenharia de produto, mas ele é um cara eclético, ele é um cara que fala muito bem também, é um cara que tem um relacionamento muito bom. É diferente do Dio. Dio eu brinco, falo, Dio, você é o gênio e você faz 2 coisas, filho e produto. Você serve para isso. Se der as 2 tartarugas para você cuidar, ela vai fugir as 2. Mas produto e filho, eu brinco, então ele também não pode ficar churrasqueira. Filhos. Não é o churrasqueiro também. Não é. E aí, cara, assim, mas o Dio é gênio nisso. Eu sou um cara mais generalista, mais com uma pegada muito mais comercial. Depois me encontrei no marketing. Hoje eu amo marketing. Estudei muito, evoluí muito. E essa visão da Dinox veio de você, né? Minha junto com o Ricardo, com a assistência, né, da agência. Ricardo me ajudou muito, aprendi muito com o Rica. E depois também desenvolvi a minha habilidade, porque eu me apaixonei pelo marketing. Já falo isso mais pra frente. Mas o Márcio, respondendo a sua pergunta, o Márcio foi o único dos sócios. O David entrou como investidor anjo. Então, ele veio,
colocou o dinheiro, e da Alemanha ele ligava, fazia um papel de boarding, de suporte, Uhum. mas ele não tinha ainda uma relação direta com o trabalho. Ele era uma função de apoio. O Márcio foi o único dos sócios, então quando ele chega, eu tô cuidando de toda a parte administrativa, o Dio de toda a parte industrial. Certo. Então, quando o Márcio chega, eu falo, Márcio, vamos dividir. Eu acho que você pode cuidar do financeiro e supply chain. Ele foi o primeiro sócio a ter o desafio de assumir duas áreas que ele nunca tinha trabalhado na vida. O cara falou, cara, eu nunca fui supply chain, nunca fui financeiro, então menos ainda. Mas, cara, vamos fazer. Vamos fazer. Então, assim, ele tem uma característica muito processual por ser um engenheiro, por ter trabalhado. E também tem esse lado dele de relacionamento. Então, para ser um gerente na época, hoje um diretor de supply chain, para negociar, para desenvolver o fornecedor, é um cara muito bom. Então, ele já, aquele negócio do empreendedorismo, aprendeu fazendo e rapidamente estava indo muito bem. Legal. E assim a gente foi crescendo, cara, ao ponto, né, devagarzinho, cada um foi agregando área, a empresa foi ficando mais complexa, mais colaboradores foram chegando, a gente foi mudando de galpão, ampliando o espaço. E aí, cara, o David lá na Alemanha sempre participativo, mas ainda no papel consultivo. E aí chegou um determinado momento que ele falou, cara, tá na minha hora de viver a minha DDD, eu quero sair da indústria. Lá ele trabalhava na Opel, né, que é a GM Legal. Alemã, né? Poxa. A Opel foi comprada depois pelo grupo da PSA e que agora foi incorporada pela Stellantis, que é a Fiat. Então a Fiat não chama, para a galera que talvez não esteja tão familiarizada aí com as indústrias automotivas, hoje a Fiat, o grupo Fiat que está gigantesco, chama-se Stellantis. Fiat, Chrysler, PSA, Citroën, não, Volks não. Volks é o Volkswagen mesmo. Mas é uma gama, Ferrari, tá tudo debaixo do grupo Fiat que chama Stellantis. E o David estava lá na Stellantis, mas ele falou, cara, eu não tô mais satisfeito com a minha vida, com a minha carreira. Eu quero viver o empreendedorismo. E a gente já estava no momento de expansão internacional. Porque com certas adaptações, tudo indica que a nossa estratégia aqui no Brasil, ela vai funcionar muito bem em outros mercados, nos Estados Unidos, uma Europa e assim por diante. O que você precisa e o que é complexo é você ter pessoas de confiança para tocar essas operações lá vocês fora. Tinham aqui e ter lá também. Aí quando o David, em janeiro desse ano, o David, na verdade em dezembro do ano passado, ele pediu as contas, sai também, toma essa decisão e desde janeiro ele está lá conduzindo o nosso escritório que já tem venda, já está começar aquele mesmo comecinho de 5, 6 unidades aqui do Brasil, já está andando lá. Começando lá. Pô, de inox global, hein, agora multinacional brasileira, cara. Puto orgulho. Legal, pô, uma multinacional brasileira. Show demais. Muito legal. Meu irmão, e nesse processo, né, nesse início aí da Dinox, que momento que você olhou assim e falou, opa, peraí, o negócio tá... Tudo bem, começaram as vendas ali e tal... Mas aí, acho que deve ter tido um momento que você olhou, vocês se olharam, acho que os olhares cruzaram e falaram assim, pô, negócio... Bem legal. Criou corpo. Pô, que momento que foi esse, assim? Fera. Cara, em 2019, a gente já recebia mais, todos nós, do que a gente ganhava na indústria. Então, eu entrei em 2016, para mim levou 3 anos, pro Márcio, que foi de 17, levou 2, e o Diógenes talvez até já estava ganhando antes, porque assim, o Dió... Eu brinco muito, eu falo ainda bem que ele trabalhava na empresa do tio dele, tá? A última empresa que ele estava antes de ir para a Dinox. E eu falo ainda bem que seu tio te subvalorizava, cara, que seu salário era baixo. Porque talvez ele tenha um perfil muito empreendedor. Eu costumo dizer que todos os outros só se tornaram empreendedores. Ele começou, né, cara? O cara é o fundador. Então, sozinho, eu tenho muita experiência para te falar de empreendedorismo, mas eu vou sempre te falar de 2. Eu já sou o número 2. Era eu e o Diógenes. Agora, o cara sozinho, igual o David, por exemplo, está vivendo esse mundo, eu mesmo ainda não vivi essa experiência. E espero não viver, porque para mim empreendedorismo é um esporte coletivo, tá, gente? É um esporte que nasceu para ser jogado em mais gente. Não queira empreender sozinho. Não tenha parceiros, irmãos que se complementem, características que se complementem. Mas o Diógenes vive aquilo sozinho, então ele teve essa veia empreendedora, ele começa. A gente aprende a ser empreendedor, e hoje eu sou empreendedor total, não me vejo mais trabalhando no CLT nunca mais. Mas assim, cara, o Diógenes era muito subvalorizado, então eu não sei dizer por ele, mas ele já estava antes. Eu e o Márcio, que já tinha uma carreira, como eu falei, eu já trabalhava internacional, eu já era um gerente. O Márcio era um gerente de projetos na multinacional que a gente trabalhava em Sorocaba. Certo. Então, cara, a gente passa a ganhar mais em 2019. Em 2019, a gente já tinha um Prolabore que você olhava e falava, pô, não, tá melhor.
de algo que é meu, né? A gente criou, cara, porra, legal. E que eu acho que a coisa começa aqui, que a gente olhou e falou, meu, isso aqui gerou um equity, isso aqui gerou uma riqueza que talvez a gente não imaginava, em 2022, quando a gente recebeu a primeira proposta de compra da empresa. Quando uma empresa bateu na porta e falou assim, cara, eu tenho isso aqui, ó. Dezenas de milhões para comprar vocês. Aí você olha e fala, opa, como é que fala isso? Como é que é M&A? Vamos estudar Como que é esse jogo? Então aí que a gente começa, né? Hoje, como eu te falei, hoje a gente já é uma SA de capital fechado, mas que já tem uma estrutura empresarial embaixo, já tem um arranjo empresarial embaixo e hoje a gente já tem 18% na mão de investidores. Hoje a gente já comercializou, hoje a gente já brincou o jogo do equity, hoje a gente já realizou. Então, assim, mas eu acho que foi isso, acho que o marco foi, primeiro do salário, de você poder olhar e falar, cara, que legal, do negócio que a gente criou. Estamos vivendo bem disso, estamos vivendo melhor do que a gente era. Que bom. Ultrapassou o nível que vocês estavam, né? Quando decidiram ir para o negócio. Exato. E assim, 3 anos eu considero... É que parece uma eternidade, mas se você parar para pensar, 3 anos é pouco tempo. Exato. Né? Para quem já tinha alguma carreira, algum sucesso. E depois, com 5 anos, você olhar e falar assim, cara, né? Eu com 6... Tem gente querendo comprar isso aqui, como é que funciona? Foi bem legal. Exato. Foi isso. No 6º ano já, né? Surgiu esse interesse. E de X, você olha, opa... E a gente já sentou em algumas mesas legais, viu, cara? Já aprendi bem de equity também, meu. Imagina. Muito legal. E aí acho que acaba entrando num assunto que é bacana, e que você, pelo jeito, foi você que tomou a iniciativa ali, desse mundo dos... que até então nem se chamava influencers, desse mundo do relacionamento. Como que começou isso aí, cara? Como que você, sabe, teve essa ideia... como teve a ideia e como começou também, né? Porque entre ter a ideia e ter a execução... tem que ser rápido, tem uma mas diferença, né? Muita. Na verdade, tem toda a diferença, não é nenhuma diferença, é toda. E depois disso, Guilherme, como que foram como foi esse início? E em que momento isso mudou também o jogo de vocês? Legal. Boa. Só pergunta pedrada, hein, Diegão? Legal, pra galera que tá assistindo aí, muita coisa legal. Cara, começa da seguinte forma. Você lembra que eu falei mais no começo que a gente trabalhava no Mercado Livre? Mercado Livre ou qualquer marketplace, ele vai te privar de toda forma de você falar com o seu público. Por quê? Porque ele quer que a venda corra dentro da plataforma e que você, para ele poder ganhar a comissão dele, é super justo, né? Afinal de contas, ele está responsável pelo tráfego das pessoas. É ele que está trazendo pessoas para verem a vitrine da sua loja. Então, cara, quando a gente começa a trabalhar o nosso site, eu falei, cara, como é que eu trago gente para cá? Como é que eu faço isso? Naquela época, já existia tráfego pago, por exemplo. Mas uma das premissas do tráfego pago é o criativo. Que vídeo você vai mostrar? Fazer tráfego pago, você consegue, você tem um plano, você estrutura. Hoje é muito mais fácil de fazer. As ferramentas e plataformas evoluíram muito, tanto do Google quanto do Meta, mas naquela época não tinha. E antes disso o criativo, como eu trago o cara. Como é que eu faço o Diego, como é que eu faço o Will, o José em casa tudo, né? vir para cá? Como é que o cara se interessa? E foi aí que a gente começa a estudar os influencers que não chamavam influencer. Cara, quem que tá interagindo? Quem que tá se destacando nesse meio? Quem que é um churrasqueiro bom? E a gente começa no YouTube. Certo. Depois a gente pivota a estratégia para o Instagram. Na época do YouTube a gente achou o André Dias lá de Curitiba. Ele tem um canal que chama BBQ em Casa, que ele inclusive tem esse canal até hoje. Legal. Ele fez o primeiro review, um vídeo de review da nossa churrasqueira, que ficou um espetáculo, foi aquele vídeo legal. Então daquilo eu já tive criativo para atrair pessoas. Okay. Depois a gente foi com o José Almiro, do canal Churrasqueadas, é um senhorzinho super gente boa, a galera, ele é estourado, a galera conhece, tem milhões de seguidores. Mas a gente percebeu que a produção do YouTube naquele momento pra gente, ela era mais densa, ela era mais robusta, cara, e não era aquilo que a gente precisava de algo mais curto, mais fácil. A gente volta os olhos pro Instagram e acha um cara chamado Rick Bolzani. Rick é o nosso sócio, nosso irmão hoje, nosso embaixador. Foi o primeiro a comprar briga e falar, cara, eu, paranaense, mas eu como paranaense, sulista e etc., cultivado no churrasco a carvão,
entendi que para mim é muito mais fácil fazer churrasco numa churrasqueira dessa. Que eu vou ter muito mais benefício. Caraca. Esquece essa cultura, não é. Nunca nosso propósito foi substituir nada, gente. Porque a gente é complementar. O que a gente vem é para democratizar o churrasco, para facilitar. Tanto é que o nosso slogan mais forte é o faça 10 vezes mais churrasco. Porque aquela coisa que é boa, eu brinco que eu não vendo churrasqueira, eu vendo felicidade. Eu vendo felicidade. Pô, Que é a total. pessoa fazer um evento, fazer churrasqueira é só o meio. A Com gente certeza. vende a felicidade. Então o Rick, ele incorpora aquilo. E ele, cara, Carimbou, chancelou. e além dele ser um cara muito bom, muito meticuloso, detalhista, fazer uns vídeos lindos, cara. Não sei se você segue ele, se você não seguir, @Rick com CK, Bolzani. Bolzani com Z. Fantástico os vídeos do Bolzo. Coisa assim, você vai ficar babando. E, cara, ele usa o produto, e quando ele usa o produto foi em fevereiro de 2018. Então, vamos lá, né? Junto com o Dioli em final de 16, passam 2017 a gente galgando, mas mesmo assim crescemos bem. Legal. Vem o 2018 que a gente começa com os influencers e traz o Rick, a gente vendia 60 por mês. Eu lembro isso muito bem, esse é um número que tá claro. Legal. Já estava em 2 por dia. Né? A primeira meta era 1 por dia, Aham. já estávamos em 2 por dia. Cara, quando o Rick fez um vídeo, o primeiro vídeo bateu acho que umas 850 mil visualizações, o segundo bateu 1,2 milhão, porque era algo muito novo também. Caraca, Guilherme. Cara, em 3 meses a gente tava com 120. A gente já tinha dobrado de tamanho, em 3 meses. Em Por 3 conta de lead, de tudo Nossa. que o Rick trazia. Então, olha que legal fazer uma timeline, né? Em 2 anos vocês começaram com o Rick, vamos dizer assim, e estavam vendendo 60. Em 2 anos, 24 meses. Sem o Rick, sem ninguém. Sem- Sem um influencer, sem nada. Sem ninguém. Era Ali o no site. no orgânico. Exatamente. 2 anos. Em 3 meses, passaram de 60 Pra para 120. 120. 120. Dobrar. 120. Aí a gente falou, peraí. Tem coisa aí. Aqui que é alguém, né? Ali eu entendi. Falei, não, agora nós vamos começar a ampliar isso. 2 meses, cara. 2 meses, a gente, dois meses, dois né? meses, três meses. 3 3 meses meses. a gente foi pra 120. Saiu de 60 pra 120. Nossa, a cabeça já explodiu. Cara, e aquilo, porra, beleza, e mais dinheiro entrando, É. e o público começando a gostar. E eu, assim, eu também trabalhei muito tempo na área de qualidade. Então, se você acessar, a galera agora acessar aí, por exemplo, o Google da Dinox, você vai ver que a gente tem hoje 850 avaliações e 5 estrelas. Pô, A gente que sempre legal. teve uma visão muito voltada para o pós-venda. Eu falo, pós-venda é mais importante que a venda. É você estender a mão para quem já é da família de inox, para quem já comprou, para quem está com o produto. Então a gente sempre vai ter um carinho, uma atenção para o pós-venda igual Apple, padrão Apple. É para o cara ficar sensacional. mais fã da marca, é para criar uma comunidade. Sensacional. Então, assim, cara, se você vê aquilo, a gente entendeu, a gente prestava isso aí, e quem comprava falava, cara, de inox é utilidade pública. Eu preciso. Cara, foi muito bom, foi um movimento. Tem um grupo hoje no Facebook que deve ter uns 3.500 usuários, 4.000 usuários, e os caras às vezes ficam debatendo dos modelos. Eu gosto de usar mais essa, eu gosto daquela. Eu falo, cara, olha o que nós criamos, que legal. Muito Tem bom, gente cara. debatendo 2 modelos que a Aham. gente criou ali, olha que bacana e não sei do que. Faz assim, faz assado, essa funciona assim, essa A funciona Plug and assado. Play que tá chegando aí, que é elétrica, que vai democratizar mais ainda, que é um produto, cara, super acertado. Fácil falar do filho da gente, mas, cara, quem usar vai ver. Tem essa sensação. Quem usa fala, cara, isso aqui é utilidade pública, eu preciso massificar. E esse movimento foi crescendo, e aí que eu entendi. Mas quando o Rick entra, ele dobra o resultado, cara. Você não dobra assim. E já não era um resultado do zero. Porque se você sair do 0 para as 30, foi talvez mais fácil do que das 60 para 120. E, cara, ali a gente entendeu. E aí despertou. E ali a gente começou a aumentar a gama de influenciadores, principalmente dentro do Instagram, porque o Instagram aceitava um conteúdo muito menos denso, um conteúdo muito mais barato, um conteúdo que ainda não precisava de estrutura, de câmera. Algo mais informal. Era informal. Então você conseguia gerar muitos leads por ali. E estava começando a formar a galera, a comunidade de cada influenciador. Por quê? Cara, a gente tava falando aqui antes, né? Ah, falamos de Felipe Tito. Porra, o Tito usa a marca tal, você acaba usando porque você gosta do cara. O Duna Nagli usa tal marca ou tal plataforma, você vai fazer. Então tem influência. E foi aí, cara. Foi em fevereiro de 18, com o Rick Bolzani, que a gente começa a recrutar a Nike dos churrasqueiros. Que eu brinco, né? Lembra o comercial da Nike, que era tudo aqueles atletas? Eu brinco que a Dinox fez a mesma coisa, cara. Caramba, que legal. E, pô, e surgiu o resultado, digamos, né, rápido e já despertou. E como foram os próximos passos daí? Pô, começou com o Rick. E como você chegou nessas novas pessoas? Como você selecionou, vamos dizer assim? Estudou uma galera, não estudou?
Como que foi esse próximo passo depois do Rick aí? Porque o Rick aí foi a carimbada, a Cara, chancelada aí ele vira por ser do nicho. vira o nosso embaixador, é o cara que demonstrou a Dinox de todo jeito, é um cozinheiro exímio, é um churrasqueiro fantástico. Para você ter uma ideia, nunca estudou isso, é a natureza do cara, é dom. O cara mexe com madeira, ele tem madeireira, o negócio principal da família é madeira. Mas é um cara que você vai comer um churrasco, é absurdo. E, cara, o Rick foi nos abrindo várias portas, porque daí os vídeos começaram a ficar popular, o produto começou a ir, e muita gente começou a vir atrás. Muita gente. Até que um belo dia, um amigo meu me liga e fala assim, Gui, seguinte, o Duda Nagli. Aí eu falei, o Duda Nagli, lembrei do nome da mãe dele. Isso, o marido da Sabrina Sato. Eu falei, pô, Pedrinho, que legal o Duda. Ele tá precisando de coifa. Vocês fazem coifa? Eu falei, pô, cara, não faz, churrasqueira não faz fumaça, não precisa de coifa, cara. Não faço. Cara, mas é o Duda Nagli, pô, pode ajudar você. Eu falei, não, mas não faz coifa, pô. Ah, não, então beleza. Eu brinquei, né? Eu falei, podia ser o Papa, não é o nosso negócio. Se o Papa precisar de churrasqueira, a gente faz. Não, então beleza, tá tudo certo. Desligou. 2 semanas depois o Pedrinho me manda uma mensagem de novo. Gui, seguinte, o Duda quer conhecer a churrasqueira de vocês. Falei, pai, legal. Caramba, então olha como que é o negócio. O cara voltou. Chegamos lá, o Duda recebeu a gente, na época ele ainda tava com a Sabrina, recebeu a gente na casa deles, pô, uma puta cobertura gigante e tal. E, cara, ele tinha uma churrasqueirinha elétrica, de uma marca que eu não vou falar, mas que fazia uma fumaça, cara, o negócio empesteava. E a Sabrina louca, ela falava, meu, o Duda, ele acaba, e ele gosta de fazer uns churrascos umas meia-noite, ele tem um hábito meio estranho, e ela falava, meu, o cara acaba com a casa em top de fumaça, eu quero... Beleza. Então a gente lá, conheci o Carim na época aí, o irmão da Sabrina, o Duda, na área gourmet deles, falando da churrasqueira. E, cara, enquanto eu tô falando da churrasqueira, do funcionamento da churrasqueira, eu tô vendo um ponto de interrogação gigante formando na cabeça do Duda. Eu tô vendo que ele tá tipo assim. Falei, bom, beleza. Eu sigo aqui falando da churrasqueira. Refletindo. Aí eu falei pra ele, Duda, a gente trouxe uma. Nós não subimos com ela porque a caixa é grande, mas se você quiser ver, nós estamos com uma aqui, vamos ver? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, te desce, vai lá no hall de entrada, aí de lá a gente vê, aí vocês já podem ir. Eu falei, meu, perdemos, né? O cara, porra, quase que assim, eu vou olhar pra caixa só pra ser educado, mas eu não quero ver. Eu falei, não, também tá tudo certo. Boa, quando a gente desceu, traz a churrasqueira, abre, ele olha e falou, louco, mas é essa churrasqueira? O cara não imaginou, acho que o design, tudo. Não, mas é importado. Eu falei, não, como eu te falei, a gente que fabrica, design nosso, é fabricado aqui, nós temos uma fábrica. Ah, não, vamos subir pra medir lá de novo. Só que, cara, tempos depois, aí ele, cara, mas essa churrasqueira não faz fumaça mesmo? Pô, meu nome. Ó a preocupação da integridade do cara. É meu nome, eu vou passar a falar disso aqui. Eu tenho que ter certeza. Eu falei, não, claro, vamos fazer um teste. Jamais nós vamos deixar que você fale de algo que você não goste. Vamos fazer um churrasco. Depois que ele fez, virou nosso embaixador também, artístico, né? Ele falou, cara, o Pedrinho, maluco, falou pra mim que o Duda queria falar da churrasqueira. E pro Duda ele falou que tinha arrumado o fabricante da coifa. É por isso que o Duda tava com aquele cara. O Duda falou, cara, mas eu não preciso falar de churrasqueira. A churrasqueira tá ali. O que eu espero é de alguém vai me trazer uma coifa pra aspirar essa fumaça. Churrasqueira eu já achando tenho. Que era uma coisa. Cara, era isso. E olha que legal. Na loucura ali do Pedrinho, ele conseguiu juntar os dois. O Duda viu. O Duda simplesmente se apaixonou no produto e aí foi um próximo passo. O Duda, o que o Bolzani já estava cobrindo de maneira informalizada e para um público geral, o Duda alça aquilo para um público maior, tinha, sei lá, 2, 3, 4 milhões na época de seguidor, e, cara, aquilo massifica, mais e mais pessoas de influência começam a conhecer o produto, e aí foi um outro passo de escalada. Tudo isso, o Duda entra em fevereiro de 19, olha que legal, 1 ano certinho de diferença do Bolzani. Bolzani em fevereiro de 18, o Duda em fevereiro de 19. Aí vem a pandemia, cara. Aí o próximo ponto de inflexão vai ser a pandemia. Verdade, cara. Porque quando a gente estava começando a tracionar mais e mais, falando com públicos cada vez maiores, tendo um crivo de um cara, de um Duda, um artista, ex-global e etc., junto com o do Rick, um expert, especialista, vem a pandemia, cara. Aí vem a pandemia. E aí, bicho? Cara, dentro da pandemia, emendando os assuntos, quando vem a pandemia 20 de março, né, 19 para 20 de março, a gente faz uma reunião de emergência, fala, cara, estado de calamidade, não sabemos o que vai acontecer, vamos, sei lá, vamos começar a fazer, rabiscar cenários ali na pior condição possível, como que vai ser, fábrica fechada há 3 meses, o que vai acontecer e tal. E aí, cara, a infelicidade da pandemia, que eu não preciso nem falar, tanta gente que morreu e etc.,
Mas o nosso mercado foi daqueles mercados, assim como o mercado de luxo, etc., que teve um impacto explosivo positivo do ponto de vista de venda. Porque as pessoas forçadamente em casa, ganhando dinheiro porque teve muito home office, claro, salvo os mercados de turismo, gastronomia, que infelizmente a gente sabe que muita gente quebrou. Cara, você vê que mercado de relógio de luxo, mercado de carro de luxo, mercado de equipamento eletrodoméstico, explodiu. Disparou. Porque tava você, eu, todo mundo em casa e precisando se entreter. Mercado de carne. O brasileiro passou a consumir carnes mais nobres, muito melhor, na pandemia. Sim. Porque o dinheiro que ele usava para viajar, para trocar de carro, para comprar alguma coisa, ele não podia mais. Então ele se entreteve. Cara, a gente de 20 a 21, a gente triplicou de tamanho. A gente teve que se adaptar numa velocidade absurda por conta desse crescimento, dessa estilingada. Então, assim, outro ponto do 20 e 21, nos dois, 21. Né? 21 foi ainda melhor. Só para você ter uma ideia, a gente faturava na época, em 2019, a gente faturou 5 milhões, a gente termina a pandemia faturando 21 milhões. É isso aí, triplicamos para 20. Pouca escalada, hein? De quando iniciou. Você sai de 5 para 20, para 15 milhões por ano. E em 21 você já estava em 21 milhões. Coincidentemente, 21 e 21 milhões. 21. Caraca. Foi assim, foi um negócio. E, cara... Eu tava me esquecendo nessa história toda, eu tava me esquecendo da pandemia, cara. Ela foi um negócio, foi um outro ponto de inflexão que a gente ali não foi estratégia. Ali foi reação, né? O mercado, o mundo parando e como é que a gente ia reagir. E, cara, assim, e um detalhe que a gente não falou aqui, mas que acho que é bem importante mencionar, nós somos uma indústria, lembra? Nós somos uma metalúrgica varejista, a gente já vende direto para o consumidor final. E a gente produz na metodologia Kanban, é igual Toyota, é uma produção puxada, não empurrada. Eu não tenho estoque. Eu tenho estoque de matéria-prima pequeno, e eu vou produzir o seu produto, eu vou vender ele à pronta entrega, eu vou falar, o Diego entrou no site, qualquer um aí de casa entrar no site, você vai ter o produto à pronta entrega. Pela lei e o direito do consumidor, produtos à pronta entrega têm que ser despachados em até 72 horas úteis, que é o tempo de separação, emissão de nota fiscal e tal. Para nós, o tempo de separação, na verdade, é o tempo de produção. Então, a gente tem uma eficiência hoje produtiva a nível automotivo. Tá aí o nosso aprendizado sendo aplicado no nosso negócio. Então, o Diego vai entrar, vai comprar uma churrasqueira com tampa, um suporte de espeto, um segundo nível, ela vai ser produzida em até... Normalmente, ela é produzida em 24 horas e já despachada em 48. Então, ou seja, a pessoa recebe o produto em casa do negócio que acabou de ser fabricado. Novíssimo. Totalmente não ficou uma semana no estoque, não tem estoque. Nada, não tem estoque. Papum. É isso aí. É isso aí, a gente consegue entregar, tem esse nível de eficiência. Cara. Então, assim, na pandemia foi loucura, porque daí a gente já tinha essa metodologia, já tinha um certo grau aí de eficiência nesse aspecto, mas, cara, como é que você faz? Você triplicou. Cara, foi desafiador pra caramba. Aí o desafio foi muito porque venda tava caindo, cara. Venda, o dinheiro tava brotando, simplesmente. Simplesmente, o negócio... E isso que lá em 19 já tinha olhado, opa, o negócio... Já tava legal. Aí em 21, então, aí... Exatamente. Aí, claro... Pós-pandemia, teve uma ressaca, mas já foi uma ressaca assim, falei 21, falei em números mais fácil. 21 a gente cai em 17, 22 são 17 milhões. E aí volta a crescer. E aí em 2023 a gente já estava de novo de volta no patamar de 21, 24 já foi o melhor ano, e esse ano a gente nem terminou o Black November e já é o melhor ano da história. Então tem ainda aí um mesinho pela frente para engordar mais a vaca aí, graças a Deus. Que legal, é isso, cara. Legal. Alexandre, depois eu ia até comentar contigo, ver se você consegue deixar meio no jeito pra gente colocar na TV o site da Dinox ou algo assim, Instagram, o canal. A gente consegue colocar, espelhar um pouquinho aqui. Com um pãozinho de queijo aqui. E, Alexandre, você tem uma caneta ligeira aí? Vai ter, fazendo um favor. Hoje eu tô sem minha... Deixa eu mostrar aqui, então. Só uma biquezinha aqui. Show. Legal. Às vezes eu vou pra não esquecer alguma coisa, eu vou dando uma notada aqui, Guilhermão. Então passou esse momento da ressaca aí, passou a pandemia, passou o momento da ressaca, voltou a crescer. Então hoje nós estamos em 25, e lá para cá crescimento. Hoje o que acho que tem um dedinho aí já do sócio na Alemanha, mas agora então a projeção da Dinox é também expandir. Mundo. Nós temos exatamente, cara. A gente tem metas ambiciosas para os próximos anos, né? Uma delas é expandir, como você falou, primeiro para a Europa, já estamos com a base lá.
desde janeiro de 25 a gente já tá com o nosso escritório. Então, se alguém que nos assistir aí for de Frankfurt, for da Alemanha ou da Europa e quiser, a gente tá lá na Zandwegstrasse, né, como os alemães falam. Não, Zandweg só não é Strasse, Strasse é rua. Pode nos visitar, é no centro de Frankfurt, vai ver um showroom nosso lá, vai poder comprar sua Dinox lá. Se alguém for da Europa e já quiser o produto lá localizado, a gente despacha também para outro país da Europa. Então, continuar essa expansão lá. Ir para os Estados Unidos, que freou um pouquinho por conta do tarifaço. Tarifaço, infelizmente, segura. E pegou meio de surpresa, né, cara? A gente estava com um lote pronto para enviar, o packing list, tudo feito, e veio o tarifaço, e aí a gente segurou, porque senão aí, 50%, seu CMV bateu lá, aumentar 50%, você comeu toda a sua margem, ou você vai estar trabalhando numa margem que não é uma realidade de mercado, e aí vai ser difícil competir. Esse é e aumentar a linha, cara. Sair só do churrasco, dos especialistas de churrasco e virar uma empresa. Aumentar o mix. Aí você estava comentando da pizza, forno de pizza, um forno combinado, chopeira, cervejeira, adega. Legal. Já lançamos um depurador, então agora para a pessoa não vai ter problema com a fumaça, mas eu quero coletar gordura, agora a gente está com a linha de depurador também. Então é expandir para a área gourmet e para a cozinha da pessoa, porque é uma característica do brasileiro. O brasileiro gosta de ter um kit. Você vai ver, ó a curiosidade. Se eu comprei uma geladeira da Consul, você vai ver que você vai tendenciar a comprar todos os outros eletros da Consul, da Brastemp ou de qualquer outra marca, porque não da Dinox. Esse é o plano agora. Sim. Meu irmão, e eu lembrei de uma aqui, acho que é interessante falar pro pessoal. Quais são os principais relatos, cara, dos clientes? O que a galera mais te fala? Como que é o feedback do cliente, cara? E você, que eu sei que você colocou a mão na massa ali, como que é isso aí? O que a galera fala? Cara, eu não sei se a gente consegue fazer, você consegue projetar na tela? Se você puder digitar Dinox no Google aí, e agora uma outra aba, não sei se é o site, né? Legal, depois é pra gente mostrar também. Aí tem os modelos, a gente tá na Black November. Depois deixa o Alec mostrar, ó. Legal. Os produtos, tudo. Mas se você quiser abrir uma outra aba e digitar só por enquanto Dinox, porque eu vou responder essa pergunta do Diegão direto. Se quiser pôr só Dinox aí, acho que já vai. Ah, tá, beleza. Beleza. Aí se você quiser pôr Dinox aí, porque mais fácil do que responder é vir, aí descer, achar aqui no Google, aí ó, clica aí nos 800 e poucos, sobe um pouquinho, olha lá. Aqui, ó. Nas avaliações, você já vai ler aí, cara. O que a galera fala, tá aí. Leia esse aí, esse primeiro, chegou ontem, eu acho. Esse acho que é o demais, eu ia falar Vamos dele. Lá. Gostaria de agradecer o atendimento do Wesley para a compra da Dinox Plug and Play. Muito atencioso, transparente, está pronto para tirar as dúvidas e muito simpático. Recebi a minha no sábado e já fiz um belo churrasco. De fato, comprei felicidade. Entendeu? Olha o que eu falei. Que legal. Então olha isso aí, cara. Ó. O Wesleyzão tá indo bem, hein? O Wesley é um vendedorzão monstro. Pré e pós-venda, então a galera vai elogiar 5 estrelas com 850 avaliações, cara. É isso. Então é isso aí. São 10 anos de história. E esse é o tipo de coisa que você não compra. Não é um asset que você pode colocar dinheiro. Então assim, cara, o que a galera fala é isso. Ó, apesar de um probleminha ocorrido, porque o problema acontece. Atendimento e resolução do problema feito de maneira célere e profissional. Parabéns ao colaborador do Wesley e ao Everton do saque. Ó. O Wesley tá um destaque aí, tá vendo? O Wesleyzão voando. Que time, velho. Tá voando, meu amigo. Vamos ler o do Lucas aí. Deixa eu ver. Do Lucão? Lucas Maluf. Desce um golinho aí, Alexão. Olha lá. Olha lá, sempre solícitos, independente do momento em que você está. Me ajudaram na compra 4 anos atrás. Me ajudaram em momentos de dúvidas e, recentemente, me ajudaram com indicações de assistência para manutenção. Por sinal, foi incrível. Foi incrível a experiência e o serviço. Só tenho a agradecer a todos da Dinox. Vida longa. Amém. Esses são os relatos, cara. Legal, tá aí. Cara. É público. E ao vivo, hein? É público. É ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo aí, ó. É público. Essa é a Plug and Play. Essa é a que lançou agora em julho? Cara, olha essa costela sendo assada numa churrasqueira elétrica, meu. Meu pai vai ficar doido com isso aí. Digite, por favor, vamos entrar no Instagram da Dinox. Não sei se você não tá logado, se vai dar, ou então pode ser no YouTube. Mas digita aí, Dinox Plug and Play. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos ver. Acho que se ele já entrar, melhor ainda. Vai. Entrou. Aí. Só descer. Então aí a gente tá com a promoção nossa de Black November, né? Mas se quiser ir mais para baixo um pouquinho, só para eu mostrar a receita mesmo. Que aí nós tá... aí ele travou. Tá fora. Aí ele travou. Mas digita aí, vamos ver. Dinox Plug and Play.
Plug and Play. É só o N. Mas acho que ele vai achar. And Play. Aí. Vamos ver em vídeo. Esse vídeo aqui de baixo tá legal. Esse aqui? Esse aí. Esse é o nosso lançamento, cara. Que a Dinox inova, isso a gente já sabe. Linda, hein, cara? Mas agora ela Sem vai problema. reinventar o churrasco. Mas eu mais tá uma vez. falando, né, da revolução do churrasco, vai mostrar a churrasqueira, tá ele e o Rick. E ela, assim, é uma churrasqueira portátil, com uma grelha de ferro fundido, antiaderente. Você vai levar lá para qualquer lugar. Ó a marquinha, cara. Onde é que você vê uma churrasqueira elétrica entregar isso, né? Então a gente desenvolveu essa tecnologia alemã com lâmpada infravermelha. Então ela continua com a mesma. A fonte calorífica mudou. Ela é elétrica, não mais gasto, mas a tecnologia de infravermelho é a mesma. É a mesma que você Porque citou lá no para início. nós é a mais eficiente. Uhum. É onde você vai grelhar sem fumaça, com muita caloria, e vai ter um churrasco. Ó. Aí é dentro do apartamento do Duda. Isso tá dentro do apartamento dele, no meio da sala. Dentro da pesão. E vocês vão ver aí rolando um churrasco. Esse é o Rick Bolzani, para quem não conhece, o nosso embaixador. Legal. E ali eles estão falando um pouquinho do produto. E aí depois, se quiser dar uma adiantadinha aí, você vai ver da metade para frente rolando um churrasquinho. Quer ver? Que aí eles estão explicando mais do produto, por que o nome é o Plug and Play. Olha lá, Plug and Play, plugou, churrasqueou. E aí começa agora um takezinho. Cara, essa é a experiência que a galera vai ter em casa, ó. Pô, que legal. Quer ver? Dentro da P ali, boa. Não. E a gente tá lá no fundo, tomando a cervejinha, né? Que eu falei, olha lá, o Duda Nos lá bastidores. atrás, ó. Mostrando a grelha antiaderente. Cara, um produto elétrico, Que portátil, legal, desenvolvido por nós. Olha lá, então, sai da frente aí, turma. Deixa eu comer um churrasquinho. É isso. Pô, que legal, hein, cara. Esse é o Márcio e esse é o Diógenes. Marcião e o Diógenes, é isso? É isso aí. Pô, que legal, cara. Que legal. Pô, que bom que deu pra abrir aqui pra galera ver. Porque, pô, e dentro do AP ali, o churrascão. Entendeu? Tudo fechado, ar-condicionado ligado e em cima da mesa, cara. O Guilherme, assim, poxa, quantos milhares de apartamentos saíram com varanda gourmet, aquela coisa toda, que até um certo tempo não tinha essa sobremedida, era churrasqueira normal, carvão, né? Então imagina, você tem uma baita sacada. E fechou de vidro, beleza. Aham. Cara, Como que você usa? vai meter o carvãozão ali. E aí, bicho? Você não usa, cara. Pode pegar o maior relato da galera e usa. não usa, porque assim, sistema de shaft é ineficiente, você depende de, sei lá, você tá numa torre com 15 andares. Se algum deles deixar o shaft fechado, shaft, para quem não conhece, é aquela portinhola que fica, porque a tubulação que vai fazer a exaustão é uma só para todos. Ela é compartilhada. Então você tá aqui fazendo a sua churrasqueirinha, ela aspira e vai para esse shaft para subir. Se algum dito cujo deixar aquilo fechado, vai voltar toda a fumaça para dentro do seu apartamento. Se não for por sistema de shaft, for por sistema de motor, cara, o motor é barulhento, ele não tem eficiência, os apartamentos mais lá embaixo não conseguem mandar. Cara, é uma tristeza. Esse aí, a churrasqueira vira vaso de flor, né? É o que a maioria faz. Vira decoração, Vira coloca decoração. outra coisa. Que Então, doideira. assim, esse era um problema que o Diógenes sendo que, identificou. o apelo da compra do apartamento, vamos falar do apartamento, é a varanda gourmet. Varanda gourmet. E aí você não consegue uma usar o negócio que você comprou para aquela finalidade. Se você voltar lá em 2012, 13, 10, talvez um pouquinho antes, você ia ver que o grande apelo da construção civil era a tal da Suite Master. Entrega com Suite Master, aí tinha uma banheira de massagem e tal. Foi ali em 2015, 16 que começou a vir o apelo pela área comum, que daí era a varanda gourmet, só que sem o gourmet. Muitas vezes é um ponto de água. O cara te entrega uma varanda boa, um espaço bom, mas é tipo assim, tá aí, sentem aí, bata papo, peça uma pizza e usa ela pra comer. Mas aí... Posso fazer uma pergunta? Pode. A maioria dessas churrasqueiras elétricas, pelo menos as mais baratas, as mais comuns que a gente vê hoje, ela não traz o mesmo gosto do churrasco. A Dinox. Total. Então, só para quem às vezes não está escutando o que o Alex perguntou, é sobre o gosto da carne na churrasqueira elétrica ou a gás. Né? O grande mito que existe, cara, e para quem está em casa aí assistindo, é que o churrasco bom é o churrasco no carvão. E a gente atribui o sabor ao carvão. Por quê? Primeiro porque é a nossa memória afetiva. A maioria de nós cresceu comendo um churrasco no carvão, feito pelos pais, pelos tios, pelos avós. E aí depois, na década de 90, quando começou a verticalização, quando começou a ter mais edifício, cada vez mais apartamento, a solução que a gente tinha era aquelas churrasqueirinha elétrica mequetrefe. Lembra?
que não gerava caloria, né, com resistência Que era uma elétrica, resistência, né? e que não gerava caloria. E aí aquilo cozinhava a carne. Dentro da cocção dos alimentos, você tem processos de cocção distintos entre si. Você pode assar, você pode grelhar, você pode selar e você pode cozinhar. Então, em diferentes faixas de temperatura, você está com cada um. Então, por exemplo, de 50 graus a 150 graus, você está assando. É o que normalmente um forno vai te entregar. Ok. De 150 graus a 250 graus, você está grelhando. E acima de 250 graus, você está selando. Então, esse processo muda. E aquela churrasqueirinha elétrica, ela cozinhava, ela não entregava nem 100 graus direito. Então, é por isso que muitas pessoas têm essa experiência do sabor. Aí, cara, o que você precisa de verdade para o churrasco ser saboroso é caloria. Não importa se a fonte é do gás, elétrica, carvão, nuclear. Você precisa de algo que esteja esquentando a grelha a 200 graus. Esse é o fato. E aí, com a carne boa, você vai comer e acabou. Vou dar um exemplo fora do churrasco. Vou até citar uma marca aqui. Brás Elétrica ou a pizzaria do Brás. Muita pessoa já pode ter, sei lá, eleita acho que a 4ª melhor pizza do mundo. Cara, você vai no Brás, no tradicional, você vai comer no forno ali a lenha. Ah, o forno a lenha é bom, pizzaria forno a lenha. Lembra a galera falar, a pizza lá é muito boa porque o forno é a lenha. A lenha não tá dando sabor nenhum na pizza. A lenha só tá proporcionando o forno aquecer a 500 graus, que é a temperatura que uma pizza precisa para que ela cresça rápido, asse e fique macia e crocante. Os fornos elétricos hoje de uma brasa elétrica e franquia, você vai comer a pizza tão boa quanto. Então é a caloria que muda. Mesma coisa. Quer outro ponto aqui? Quem for de São Paulo e conhecer Barbacoa do Itaim, a melhor churrascaria do mundo, de longe, é tudo gás. Olha. Tudo gás. Não tem um carvão ali, não tem um toco de lenha, de carvão. Mas é uma dentro. dúvida legal. Foi uma pergunta boa, assim. Sim. É até legal de esclarecer, porque aí gera até mais Esse é o curiosidade. paradigma. Não, aliás, essa é a dúvida pergunta que principal. eu respondo há 10 anos. Há 10 anos. Tá na E é ponta assim da que língua, né? Tá. E é assim que eu quebro os paradigmas. Quem é, por exemplo, da cidade de São Paulo, Forno Barbacoa, que é você viu Fórmula 1 esses dias atrás. Todo mundo lá, Lewis Hamilton comendo no Barbacoa. Cara, Barbacoa é sensacional. Um abraço pro Jefferson Finger, que é um dos proprietários, fundadores. Sensacional. É 100% gás infravermelho. Que legal. E o cara tá ali, meu Deus, é a melhor churrascaria. Ou seja, Pois é, para ter um pois é, churrasco a galera bom, gosta. você vai precisar de uma carne de qualidade e um equipamento que te entregue caloria. Acabou. É Pô, isso. show. Guilhermão, 2 pontos pra gente ir pra reta final aí. O que eu não te perguntei que você acharia interessante comentar? Caraca, muito legal, hein? E você perguntou, ó, por sinal, parabéns. Você perguntou coisas assim muito legais. Eu acho que, cara, da parte produtiva, a gente falou bastante de negócio, falou de marketing, falou de crescimento. Acho que a gente não falou tanto dessa parte produtiva, né? Porque assim, a gente hoje é uma indústria varejista. Certo. E não teria marketing bom como a gente faz, não teria uma venda boa como o Wesley que a gente viu aqui, se a gente não tivesse uma indústria robusta por trás, com processo, com método, com um sistema eficiente de fabricação, Padrão. de homologação de fornecedor, de homologação de um Inmetro, de órgãos que produz. Pense, hoje a gente fabrica um produto elétrico, que é compulsório elétrico, você não pode colocar nenhum produto elétrico no mercado sem o selo do Inmetro. Porém, o gás que a gente usa, ele não é compulsório, você não é obrigado. Não existe uma norma que regulamente churrasqueiras. Não existe. A gente produz muito acima do que a norma hoje para você vender uma churrasqueira no mercado é a mesma norma de um cooktop ou de um fogão, que é super simples e básica. Ela não demanda equipamentos e instrumentos de segurança na churrasqueira. A nossa churrasqueira tem uma válvula, o modelo a gás, que se o queimador por algum motivo se apagar, em 60 segundos ela corta o fornecimento de gás automaticamente. Caramba. Então a chance de você ter acidente com a de inox é zero. Que legal. Absoluto zero. 40 mil produtos vendidos, zero sinistro, zero acidente. Que legal. Então, Pô, assim, se você importantíssimo. for olhar um produto hoje no mercado, concorrente, eles não vão ter esse sistema. E a gente coloca por um padrão nosso de excelência e de qualidade. Então, assim, cara... Uma entrega a mais. Né? Exatamente. Pô, tá entregando sempre a mais. Além. Exatamente.
É o airbag ali, né? Então, às vezes, você vai ver uma Sensacional. outra churrasqueira aí da concorrência, o cara... eu tenho uma roda de liga leve, né? Igual carro, o cara preferia a roda de liga, o teto solar e tira o airbag, quando o airbag ainda não era obrigatório, né, cara? Então, na nossa churrasqueira é 100% É de de segurança. sério, airbag. Então, assim, não teríamos todo o sucesso se não tivéssemos um processo fabril, robusto, para entregar no prazo, com toda a qualidade. Então, acho que é isso que a gente não falou. Legal, bacana. Pô, e só de você ter falado que achei muito interessante do fato da produção ser instantânea, Exatamente. basicamente. Né? É o E tal do e Lean Manufacturing, né? Que fala na Legal. linguagem da engenharia. Ah, É é? o Lean Manufacturing. É Lean, porque ela é enxuta, né? Você não tem estoque, você não tem lá galpões e galpões cheios de produtos estoque. Não, você tem ali algumas chapas que você processa durante o processo de compra. Então, ela é, inclusive, do ponto de vista financeiro, muito mais eficiente. Pô, mas não fica um caminhão de dinheiro em estoque, essas coisas todas, né? Quer um outro dado legal financeiro que a gente não falou? Hoje, os 2 modelos de recebimento de pagamentos da churrasqueira que a gente usa, eles são no dia. A gente utiliza muito a plataforma do PayPal para parcelamento. Primeiro, para trazer segurança para o cliente, pois ele sabe que se ele tivesse qualquer problema e ele precisasse cancelar, o PayPal garante o dinheiro dele de volta. Porra. É isso, fato. Eu recebo esse dinheiro do PayPal antes de tirar a nota fiscal, porque a nota fiscal vai sair em 30 dias. O Diego comprou hoje, eu já recebi, ou à vista no Pix. Então, outra coisa também que é muito eficiente no nosso negócio é a questão do recebimento. Eu não emito um boleto para receber dali 30, 60, 90 Nossa, dias. sensacional. Meu parcelado, eu pago uma taxa, eu já recebo esse Já dinheiro na recebe, hora. já Então, isso antecipa. também é um negócio muito legal. Outra forma Porra, legal. legal, hein? Legal, tudo alinhadinho. Pô, show de bola. Guilhermão, e agora, cara, tava pensando aqui, é o seguinte. Você pode responder essa de 2 formas. No âmbito pessoal e depois no âmbito da Dinox. Certo. Porque Vamos lá. elas têm correlação, mas, né? Como a pergunta pode ser, se for pro pessoal, pode ser algo, a tua resposta pode ser algo da infância, adolescência, Tá. início da vida adulta. Tá. Então, só para você entender é o seguinte: Manda aí. qual ou quais decisões fizeram o Guilherme chegar até aqui hoje? Caramba, hein, meu? Então, ó, legal, pô, vou responder dos 2 jeitos aí. Vou Vamos lá. tanto do pessoal do. Cara, eu acho que no âmbito pessoal eu sempre fui ambicioso, uma ambição boa. Eu lembro que. Vou falar um negócio assim, super pessoal, legal a pergunta, mas vou abrir aqui. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu falava pra minha mãe assim: mãe, eu vou ser uma pessoa, vou ganhar 50 mil por mês. Minha mãe falava assim: como assim, menino? Você tá maluco? O que você tá falando? Você nem sabe. E eu falava: não, mãe, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou. Então eu tinha uma missão, cara. E assim, acho que talvez essa ambição, essa vontade de estudar, de ser autodidata, de realmente estudar mesmo, cara. Estudar e trabalhar, agarrar, né? A gente brinca na Dinox e fala: cara, vamos agarrar, tem que agarrar. Eu acho que isso me fez chegar até aqui como pessoa. Então, me considero um cara autodidata, me considero um cara sem preguiça, que trabalha, faz o que tem que fazer, tudo dentro dos meus valores, é claro, tudo dentro da honestidade, do que é certo, fazer o certo quando ninguém está olhando. Então, acho que esse é o que trouxe o Guilherme. Legal. Agora, o que trouxe a Dinox até aqui, de um ponto de vista e de um prisma do Guilherme, né, que eu não posso responder pelos demais, eu acho que assim, a gente é um alinhamento dos astros, é fato. Acho que o André falou para você no bastidor, né, o André é nosso amigo, que, cara, a Dinox, você vê o que você vê na Dinox dentro dela e fora dela é a mesma coisa. Então é um grupo de amigos, de irmãos que sonharam o sonho do Diógenes. Volto a reforçar isso, acho que isso é muito importante. O sonho inicial foi do Diógenes, foi o cara, ele brinca, ele zoa, né? Eu zoo que ele só serve para fazer produto e filho, ele fala: e eu sirvo para tirar os outros CLT. Ele já dá uma humilhada assim. E é verdade, brincadeira da parte, é verdade, porque foi sonhando o sonho dele que a gente chegou até aqui. Mas aí, do ponto de vista do que trouxe, cara, eu sou um cara arrojado. Eu acho que arrojo, assim, você acreditar. Lembra do exemplo que eu falei? Minha esposa falou: cara, você vai fazer um e-commerce. Como é que você investe dinheiro, tempo, esforço num negócio que vai trazer a primeira venda depois de 1 ano e meio, cara? Como é que você tem visão para se motivar a seguir fazendo aquilo? Como é que você vai atrás de um influencer quando o influencer não chamava influencer? E quanto que você vai pagar? Eu lembro que a gente pagou um contrato para Karina Bach, né? Porque foi a primeira artista, antes do Duda até. Cara, que era o dinheiro assim, era metade do gasto do mês. Como é que a gente faz isso? O risco, né?
Toma. A gente fez um programa televisivo que não foi bom, porque a gente precisava... Por quê? Porque tem que ter arrojo. Eu sou daquele tipo de pessoa que fala assim, eu não posso falar que não vai dar certo se eu não tentar. Eu posso falar, cara, na minha cabeça, eu sou muito estatístico, eu sou engenheiro, eu uso isso ao meu favor. Eu brinco, né, que na área comercial, a melhor ferramenta que poderiam ter inventado é a bola de cristal. Mas como ainda não inventaram a bola de cristal, eu tenho que me apegar à estatística. E assim, cara, eu sou estatístico em várias partes da minha vida. Então pode ser que eu tome uma decisão, eu não quero nem arriscar, porque estatisticamente no meu feeling não vai dar certo. Beleza, aí eu tomei uma decisão. Agora, se algo tá me tentando, Tem um e é aquela sentimento barreira que você fala, eu só vou saber se eu cruzar, eu vou cruzar. Eu vou ser esse cara. Mesmo que isso possa trazer um quero prejuízo ver o que dá. financeiro. E aí eu vou poder falar. Então hoje, por exemplo, se alguém chegar e falar, cara, uma mídia televisiva para Dinox não serve. Eu tentei no melhor momento, não vou falar para não expor o projeto, mas eu tentei no melhor momento, com a melhor pessoa, com a melhor situação para a Dinox estar inserida dentro daquele projeto. E não deu certo. E foi, cara, 6 dígitos ali de prejuízo que a gente tomou. Da mesma forma que a história agora que eu falei aqui do WhatsApp. E é legal também falar de erro, né? Porque Pode a galera ser. acha que é só acerto, né? Aham. E da mesma forma como a estratégia do WhatsApp agora já nos gerou múltiplos 8 dígitos. Então, mais acertei do que errei. Mas arrojo, cara. Arrojo. Eu acho que assim, eu não tenho medo, meu. Cara, vamos fazer? Vamos. Então, beleza, vamos fazer um SWOT, vamos fazer uma análise, vamos. Não é loucura, tá, gente? Não tô falando pra ninguém em casa isso aí, mas com base científica e no feeling, tem que ter o guts, meu. Tem que ter o guts. Fala, cara, vamos. Eu vou. Tem a tomada de risco aí, né? Não tem jeito. Imagina 1 ano e meio para o negócio dar certo. Quem ia querer fazer um negócio para depois de 1 ano e meio? Que hoje eu falo pra vocês que a Black November nem né? acabou e tem 1 milhão vendido. Só do site. Bom, É um vendedor que eu não tô ali pagando comissão só do nada pra site. ele. Que é a casa de vocês, não tá numa plataforma, aquela coisa toda que nós Entendeu? estamos aqui Exatamente. no início, né? Então acho que isso, cara. Guilhermão, nossa, show de bola, cara. Pô, Show de bola. Gostei Onde a galera... muito das perguntas, hein, meu? Que bom, fico feliz, de coração mesmo. Falei nos bastidores aqui que o convidado é a estrela do podcast. Fizemos o podcast com a intenção disso, de compartilhar histórias reais, os desafios, e as histórias conectam, né? Então, poxa, hoje a empresa com um baita resultado, contou toda a história dela aqui, com o sócio todo, pô, então é muito legal de passar pra galera, e é um baita exemplo. Empreendedorismo brasileiro e tudo mais, e expandindo pra fora. Cara, sensacional. E onde a galera te encontra, Guilhermão? Cara, antes que eu esqueça. A minha rede social, né? A minha pessoal é aberta, todo mundo pode me seguir lá. É @Guilherme.Silva Souza. Silva Souza. É, Guilherme.Silva Souza, isso, legal. Com Z, né? Souza com Z. Ou @Dinox.Brasil, se você mandar uma mensagem. Outra curiosidade, sou eu que respondo até hoje. Dinox Brasil. Dinox.Brasil. Dinox.Brasil. @Dinox.Brasil. Todos os comentários, é um negócio que eu tenho, assim, um cara lembra que eu falei que eu me apaixonei pelo marketing, etc., pela marca, é tudo eu que respondo. Então, assim, se você mandar uma mensagem de Dinox Brasil, você já vai estar falando diretamente comigo também. Às vezes a galera fala, viu, mas é o Guilherme que tá aí, eu mando áudio. Fala, deixa eu mandar um áudio aqui, você vai ver que sou eu que tô falando. Eu mando um áudio pra turma, me acham lá. Bom demais. Queria agradecer o André, que tá aqui nos bastidores, por ter feito o entrosamento aqui para trazer o Guilherme, contar a história dele, Andrezão. Obrigado, viu, cara? E, Guilhermão, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pela tua atenção, por compartilhar a tua história. Parabéns. Obrigado. E que a Dinox, cara, continue aí pro mundo todo. Amém. Obrigado, viu, cara? Obrigado você, Diegão. Tamo junto. Valeu, cara. DDD, é isso aí. Valeu, pessoal. Opa, quase? Foi? Ainda não? Dá tempo? Curta, compartilhe. Lá naquela, isso. Curta, compartilhe, manda pro amigo. E vou parafrasear meu irmão, que quando sai o episódio, todo domingo ele fala o seguinte: manda pro pessoal da firma, manda pro pessoal do grupo do WhatsApp, da família, em tudo, meu amigo. E hoje um baita episódio. Já entra no site da Dinox, já compra churrasqueira, já faz churrascão, tá chegando no final de ano, tem Black. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu.